Nesta manhã de segunda-feira, dia 13 de janeiro de 2025, como eu disse na abertura do programa, hoje eu recebo ao vivo aqui nos estúdios da Minas FM o secretário municipal de administração, Thiago Nunes, porque ele vai trazer aqui informações importantes sobre a convocação dos aprovados no concurso público, inclusive também pontuar aqui alguns esclarecimentos em relação aí a alguns questionamentos que foram levantados na semana passada. Essa é a proposta aqui do programa, trazer sempre informação e esclarecimento para você, ouvinte e telespectador aqui do programa. Primeiro, bom dia, viu, Thiago? Prazer recebê-lo aqui, seja bem-vindo. Bom dia, ouvintes da Minas, pessoal que está nos acompanhando pela TV Candidez. É um prazer estar aqui nessa manhã, iniciando essa semana com grandes informações aí e principalmente pelo número de pessoas que hoje começam a ser convocados para trabalhar nas nossas unidades escolares. É muito importante a participação do Thiago aqui, porque você está evidenciando justamente essa informação, né, Thiago? Hoje começam já algumas contratações relacionadas aí ao concurso público, principalmente na área da educação. É extremamente necessário e importante as pessoas ficarem atentas quanto a isso, as questões das datas, né? Sim, hoje inicia já que o ano escolar se aproxima, né? Já em fevereiro, agora no primeiro dia útil de fevereiro, já tem de volta o retorno às aulas e com isso a gente precisou de padronizar o formato das contratações. Com isso expedimos na semana passada uma portaria que delimitou como será o processo de contratações temporárias. Aí para o ouvinte entender um pouco melhor o que é essa contratação temporária. A contratação temporária é aquela contratação do servidor por tempo determinado, ou seja, aqueles para poder suprir uma demanda temporária. Isso, ela acontece na prefeitura, vai acontecer, e isso é uma realidade não só da prefeitura de Divinópolis, como todos os órgãos. Para que serve a contratação temporária? A contratação temporária ela serve para poder suprir aquela vaga. Imagine o seguinte, a gente tem um universo de preponderante de mais servidoras, então ela entra de licença maternidade. Hoje a licença maternidade no município ela é de 6 meses e normalmente a servidora ela ali aproveita para emendar um mês de férias e até mesmo férias prêmio, e com isso precisa de ter um servidor para poder substituir essa servidora que vai estar aí pelo menos 8 meses afastada do município. Para isso existe a contratação temporária e com isso essa portaria veio disciplinizar qual que seria o formato. Uma vez que a gente tem um concurso público em execução, ele não está homologado ainda, então a gente precisaria trazer norte para como é que vai fazer. Porque uma vez que eu faço a contratação temporária utilizando a lista do concurso público, no meio do ano, quando é a data da previsão da nomeação desses servidores, eu não tenho quebra de ruptura desses servidores que hoje já estão alocados nas nossas unidades escolares, nas nossas unidades de saúde. Isso reflete diretamente no andamento das atividades. Imagine, né, hoje o nosso ouvinte aí que está acompanhando e tem seu filho em uma unidade escolar. A gente sabe que as crianças elas criam um vínculo com aquele profissional, com o professor. Então, se eu evito esse quebra desse vínculo no meio do ano, porque uma vez que a gente vai ter a maior contratação aí que a prefeitura vai fazer para nomeação desses servidores, eu evito essa quebra desse vínculo utilizando já a lista desse concurso. Foi isso que a gente padronizou na semana passada para a gente poder trazer uma qualidade melhor para o serviço público, evitando essa troca de pessoas, essa ruptura do serviço público. Inclusive é necessário ressaltar aqui, foi um dos questionamentos levantados na semana passada em relação às exigências das documentações, né, e dos prazos, né? A Secretaria prorrogou o prazo desses documentos para facilitar, né, essa comprovação e a contratação, né, nesse período importante. Sim, hora que a gente identificou que estavam sendo exigido algumas atualizações, como a certidão de nascimento e as certidões de casamento que tem algum tipo de averbação legal, nós identificamos e revendo as diretrizes que não era necessário essa atualização dessas certidões. Com isso, de imediato, a gente já promoveu a divulgação de que não seria necessário fazer essa atualização dessas certidões, visto que a administração pública ela precisa de ser desburocratizada. A gente não pode a todo momento utilizar e dificultar a relação do dia a dia das nossas contratações. Elas precisam de obedecer os requisitos legais, isso são óbvios, e
o que for possível, a gente trazer essa simplificação e essa desburocratização, isso é necessário para que a gente possa dar agilidade, né? Nós estamos falando aqui que só hoje a Secretaria de Educação ela já inicia com mais de 1.000 contratações temporárias para dar início ao ano letivo de 2025. É um número muito grande de pessoas serem contratadas. E essa expectativa, essa contratação vai agora do dia 13 ao dia 20, e muito se surgiu a dúvida mas agora só tem a lista do concurso público da prova objetiva, a prova discursiva ainda não tem. Realmente não tem, e a portaria ela disciplina isso de determinar que as contratações temporárias elas sigam a última relação oficial definitiva. Então surgiu muita dúvida o seguinte: mas eu estou na lista da discursiva, minha nota vai subir, por que não vai ser utilizado? Porque ainda está em fase de recurso. Uma vez que está em fase de recurso, a administração pública ela não pode utilizar da lista que ainda está em fase de recurso. Somente pode ser utilizado a última lista válida definitiva, ou seja, aquela que não compete mais nenhum tipo de recurso. O candidato, ou seja, aquela nota que ele recebeu da prova objetiva, aquela não é passível mais de nenhum recurso na realização durante a condição do concurso público. Outra pontuação que a gente precisa ressaltar, né, porque vimos aí alguns questionamentos nesse sentido, né? A lista de classificados foi divulgada antes da prova da redação. Você está trazendo a orientação técnica. O município tem que seguir a orientação técnica e jurídica que dá legalidade ao concurso público. Justamente porque o concurso público ele é feito por etapas, né? O concurso público 1 2024, que iniciou lá ano passado, a gente teve as provas. Agora a gente está na fase. Em dezembro foi feita a divulgação da lista oficial dos classificados aprovados na prova objetiva e a parcial da discursiva. O que é a prova discursiva, gente? A prova de redação ou a prova de questões abertas para os cargos específicos. Então, todos os cargos da área da educação, por exemplo, teve uma redação. Então, essa fase ainda está sobre análise de recurso, com previsão de divulgação no dia 22 agora de janeiro. Quando dia 22 de janeiro haver a publicação de uma nova lista com o resultado definitivo da discursiva, a partir daquele momento, qualquer outra contratação, depois que tiver publicado essa lista, deve seguir a nova lista de classificação. E assim por diante, até que no final de abril, primeira semana de maio, que é a nossa expectativa da homologação desse concurso público, ali já tem a lista definitiva, ela 100% com todas as fases. Então agora a gente tem ainda mais 4 fases do concurso público em andamento. Como eu falei que o município tem que seguir a legalidade do concurso, né? Tem que seguir a lista, né, Tiago? O município não tem autonomia para poder alterar a lista de aprovados. E essa lista é importante, como eu disse agora há pouco, porque seguir já a lista do concurso público. Uma vez que eu sigo essa lista, eu não vou ter ruptura no meio do ano de troca de pessoas. Porque quando for feita a nomeação dos concursos, agora é importante esclarecer que hoje iniciou os processos de contratação temporária. Em maio, quando se der a nomeação dos efetivos que passaram no concurso público, eles já vão estar trabalhando na prefeitura. Ou seja, eu não vou ter que novamente ter gasto com treinamento, porque agora quando eles entrarem, a gente tem que promover treinamento, integração. Esses treinamentos envolvem a aplicação de diário escolar, o dia a dia da rotina do professor, que é lançar nota, fazer a correção das atividades. Então eu tenho todo um investimento que é feito, que a prefeitura dispõe agora para esses servidores, e que se a gente agora no meio do ano, quando pegasse a lista do concurso, trouxesse outras pessoas para trabalhar, a gente teria que investir novamente recursos públicos, e mais ainda a ruptura do vínculo dessas pessoas nas unidades escolares. Hoje a gente tem educação infantil com crianças de 2 anos. Se eu tenho um professor que vai estar com ele ao longo do ano inteiro, ele cria esse vínculo que não pode ser quebrado no meio do ano por uma troca que o município poderia evitar, que é o que a gente fez agora. Principalmente, o motivo de seguir a lista do concurso público neste momento para as contratações temporárias é dar qualidade no serviço público e a continuidade das atividades no meio do ano. É uma forma também de valorizar quem prestou o concurso público e foi aprovado, né, gente? Eu, por várias vezes aqui, recebi aqui diversas lideranças e pessoas cobrando a realização do concurso público. Então,
nada mais justo que hoje o município usar, né, a lista de classificação do concurso público para valorizar essas pessoas. Sim, né? São pessoas que estão aí há anos estudando. O concurso público que a prefeitura está realizando é o maior da história e da região inteira. Então a gente teve um número recorde de inscritos, foram mais de 40 mil inscritos nesse concurso público e principalmente pela qualidade que é o serviço público hoje em Divinópolis, e os servidores hoje desempenham excelente trabalho. Então hoje inúmeras pessoas tentam buscar essa efetividade no serviço público. Então, a obrigatoriedade que a gente trouxe é para seguir requisitos legais, né? A portaria ela traz lá quais são requisitos para poder fazer a contratação temporária. O primeiro, concurso público que esteja homologado, que não é uma relação que hoje a gente tem em Divinópolis. Segundo caso, lista parcial final do concurso público que esteja válida, que é o que a gente tem. E num terceiro momento, e o que vai acontecer, edital de processo seletivo, caso não tenha pessoas inscritas em lista de concurso público em andamento. E aconteceu isso, né? A gente tem cargos aí, como por exemplo o assistente educacional, que o número de vagas que a gente abriu para o concurso público, a gente já viu pelo resultado que não vai ser suficiente, porque a gente tem um número de vagas abertos e o número de candidatos aprovados não supre essa quantitativa. Ou seja, a gente já teve em alguns cargos que a nossa demanda foi maior do que o número de aprovados. E com isso a gente vai ter que fazer agora, iniciar todo um trabalho para que a gente possa buscar, porque o serviço público ele não pode parar, ele tem que dar continuidade e a gente tem que ter aí sempre profissional na ponta para desenvolver e prestar um serviço público de qualidade para o nosso cidadão, que é aquele que no dia a dia paga os impostos e que contribui para que o serviço público aconteça e deve exigir que o serviço público aconteça com qualidade. Essa é outra particularidade, né, que o Tiago está trazendo aqui no programa Bom Dia Divinópolis. Tivemos alguns cargos que não foi aí atingido o número de aprovados suficiente para suprir todas as vagas. Por que isso acontece, Tiago? É porque a pessoa que participou do concurso não atingiu o nível técnico exigido pelo concurso público? Seria isso? Sim, um dos requisitos iniciais para a prova objetiva, para o servidor, para o candidato ser aprovado no concurso público, ele tinha que ter no mínimo 50%, olha para você ver, 50% do número de questões para aquele cargo específico para passar para as outras fases. E ele não atingiu esse 50%. Nós estamos falando aí de metade da pontuação. Então, essas pessoas, elas não passaram e com isso surgiu aí um número menor de pessoas aprovadas do que a quantidade de vagas. E nós estamos falando aí de concurso que vale por 2 anos, podendo ser prorrogável por mais 2. Então, já são ações necessárias que o município já identificou e que agora a gente vai buscar uma forma de que o serviço público continue. Importante é que a qualidade das provas, elas precisam ser mantidas e a alguns níveis não podem ser aberto mão de ser exigido, que é pelo menos o mínimo de 50% para aprovação naquelas provas. Justamente porque são pessoas que vão estar na ponta no dia a dia prestando serviços para o nosso cidadão. Então a gente precisa de ter pessoas qualificadas e pessoas com conhecimento técnico para que o serviço público ele seja prestado de maneira correta. E algumas vagas que estavam disponíveis no concurso exigem não só as provas objetivas, né, a prova de redação, mas também exigências técnicas, né? Então você precisa, em alguns cargos, ter um mínimo de conhecimento da função que você vai exercer. Sim, a gente está na fase agora de divulgação nos próximos dias da etapa discursiva final. Logo em seguida já vai vir a convocação para as provas práticas, para aqueles cargos que têm prova prática. Por exemplo, aqui a gente vai citar o exemplo do agente de administração, inúmeros operador de máquina, que são cargos que é necessário ter essa prova prática para que aquela pessoa, quando chega para desenvolver o serviço público, ela demonstre a capacidade, porque nós temos que dividir os cargos que tem a parte teórica e a parte que é prática. Então imagina o seguinte, no cargo, por exemplo, de operador de máquina, que a pessoa ela vai muito bem na prova, mas ela não consegue, nunca desempenhou aquela função, tem habilitação, mas às vezes nunca desempenhou. Então a gente precisa de testar a habilidade dessa pessoa, porque senão depois o serviço público ele vai ser prestado de uma maneira não satisfatória. Então nós temos ainda, para esse concurso público, ainda as seguintes etapas. Prova prática para os cargos que são assim determinam,
Avaliação psicológica, isso é uma determinação legal, que, por exemplo, todos os cargos da área da educação passem por uma avaliação psicológica, né? Visto aí a gente está falando do futuro do nosso país, do nosso dia a dia, que são as nossas crianças, os nossos estudantes, então essa etapa ela é de suma importância, então tem a etapa da avaliação psicológica, a etapa de teste físico para aqueles cargos que assim necessitam, e depois vem a avaliação de títulos. A nossa perspectiva é que agora no mês de fevereiro já aconteça as provas práticas, avaliação psicológica e o teste físico, e logo em seguida, em março, seja feita a classificação da avaliação de títulos, e logo em seguida, em abril, finalzinho de abril, a gente deve ter aí a homologação do concurso público. Então é importante quem está aí dentro do concurso público ficar atento, né? Como que acontece a convocação desses candidatos para a realização dessas etapas, Tiago? As convocações são sempre por edital, então aquelas pessoas que são convocadas para as próximas etapas é divulgado. Isso que você falou é muito importante. O candidato ele precisa de ficar atento à página oficial do concurso público, tanto da banca organizadora, né, do Instituto Consulplan, quanto da Prefeitura de Divinópolis, porque ali as publicações são realizadas. E para a gente poder ajudar o candidato, que às vezes não consegue olhar diariamente ali, a gente sempre divulga nas nossas redes sociais e encaminha para a nossa imprensa os releases, mostrando, falando, olha, a partir do dia tal foi convocado, aquele candidato ele tem X dias para poder se manifestar, justamente para ele ficar atento, porque são etapas, né? E a gente está falando aqui de um concurso público daquelas pessoas que estão se preparando há anos para a tão sonhada efetividade do serviço público. E uma garantia que o prefeito Gleidson deu para todos é que as nomeações serão realizadas dos cargos vagos da área da educação e da saúde. Assim que o concurso for homologado, passando poucos dias depois, será publicado o decreto de nomeação dessas pessoas. Ou seja, o concurso público, além de uma realidade que hoje a gente já vive ela, as nomeações, ela vai ser em tempo recorde. Homologou o concurso, poucos dias depois, a gente só demora alguns dias para poder preparar lista de decreto para poder nomear. Esses cargos vagos da área da saúde e da educação serão todos nomeados em sequência. E é uma coisa até que a gente está se preparando, porque a gente nunca fez uma nomeação simultaneamente desse número tão grande de profissionais que o município vai estar nomeando. Então a gente está preparando também a nossa retaguarda para poder conseguir atender essa demanda e fazer essas nomeações. Isso é importante porque às vezes o candidato fala, mas eu passei no concurso público, quando que eu vou ser nomeado? Olha, a gente já está dando a garantia que essas nomeações das áreas da saúde e educação, ela vai acontecer tão logo que o concurso for homologado. Em seguida, poucos dias depois, já vai sair o decreto de nomeação dessas pessoas. Por isso, os candidatos precisam ficar atentos em relação aos próximos passos e às próximas etapas, né? Dentro desse processo, principalmente de capacitação técnica. É claro que o sistema MPA de comunicação vai trazer todas as informações sempre para você, né? Através aí, desse compromisso importante de notícia e informação. Muito obrigado, Tiago, pela presença. Parabéns aí pela condução do trabalho à frente da secretaria. Sucesso, principalmente na realização das próximas etapas. Muito obrigado, e a gente conta com vocês para que a gente sempre mantenha a população informada, e principalmente porque isso a gente mede com a rotina do dia a dia do cidadão aqui da nossa cidade. Então é importante sempre estar aí acompanhando as notícias de maneira segura. Muito obrigado aí pelo espaço. Eu que agradeço a sua presença aqui, e eu reforço que a entrevista na íntegra, ela fica disponível para você lá no portal sistemampa.com.br. Se você perdeu alguma informação, é só acessar o portal que você consegue rever a entrevista na íntegra.